Vamos mergulhar a fundo nesse cenário que é bem complexo para entender como um conflito que parece regional pode, na verdade, acabar gerando consequências gigantescas em escala global. Pode parecer uma coisa distante, né? Um conflito localizado lá do outro lado do mundo. Como isso poderia causar um colapso econômico global? Bom, a verdade é que o mundo de hoje está tão interligado, tão conectado, que uma única faísca é capaz de iniciar uma verdadeira tempestade mundial. Para a gente entender o perigo que existe hoje, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que aconteceu lá atrás, na crise do petróleo de 1973. Só que tem um detalhe: dessa vez, a história não está apenas se repetindo. Ela parece estar vindo de uma forma muito mais amplificada. Então, vamos começar por aí, por esse paralelo histórico. É ele que prepara o terreno para a gente entender a crise em potencial que temos hoje em mãos. Em 1973, foi assim. Uma guerra regional deu início a um embargo de petróleo que, por sua vez, jogou a economia do mundo inteiro numa espiral descendente. Aquilo acabou com décadas de prosperidade. Um verdadeiro choque. Agora, vamos para a primeira peça do nosso dominó. Uma faixa de água bem estreita, mas que funciona como uma artéria crítica para o fornecimento de energia de todo o planeta. Esse lugar é o Estreito de Hormuz. Ele é, sem dúvida, um dos pontos de estrangulamento marítimo mais estratégicos e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis do mundo. E para se ter uma ideia da importância dele, nada menos que 20% de todo o consumo diário de petróleo do mundo passa por esse corredor estreitinho. 20%! As estimativas dos bancos mostram que um conflito direto na região poderia facilmente elevar o preço do petróleo para muito além dos $150 por barril. Isso superaria o pico histórico de 2008, aquele mesmo que ajudou a detonar uma crise financeira global. Mas olha, o preço do petróleo é só a ponta do iceberg. O que é realmente fascinante e assustador é um gatilho financeiro que fica escondido e que poderia paralisar todo o comércio global sem que um único tiro fosse disparado. E a chave para isso é essa aqui, a cláusula de risco de guerra. É um mecanismo que a gente quase não vê, mas que tem um poder imenso no mundo dos seguros marítimos. E aqui a gente vê perfeitamente a reação em cadeia. Primeiro, a região é declarada zona de conflito. Com isso, os preços dos seguros disparam, ficam praticamente impagáveis. E aí os donos dos navios têm só 72 horas, 3 dias, para aceitar os novos valores ou tirar os navios de lá. O resultado? A navegação para. Tudo pode ser interrompido em questão de dias. E vale dizer, isso não é só teoria, não. A gente viu algo parecido acontecer bem recentemente. Os ataques dos Houthis no Mar Vermelho fizeram o tráfego no Canal de Suez cair pela metade em 2024. Ou seja, a simples ameaça de um ataque já é suficiente para fechar as rotas de navegação mais importantes do mundo. Ok, vamos agora para a próxima peça do dominó. Vamos ver como uma crise no transporte marítimo vira, muito rapidamente, uma crise na prateleira do supermercado. E aqui está o ponto crucial. Grandes produtores de alimentos são incrivelmente vulneráveis. Pega o Brasil, por exemplo. O país alimenta cerca de 10% da população mundial, mas importa 85% dos fertilizantes que usa. E adivinha por onde eles vêm? Exatamente, por essas mesmas rotas marítimas. Qualquer interrupção nessas rotas teria um impacto imediato no transporte de produtos essenciais como esses. Isso levaria à falta de produtos e a uma inflação de alimentos gravíssima no mundo todo. Só que uma crise dessas não aconteceria isoladamente. E isso nos leva à última peça do dominó, e talvez a mais imprevisível de todas, a geopolítica global. Bem diferente do mundo bipolar de 1973, com Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, um conflito hoje criaria uma divisão multipolar bem clara, com as grandes potências mundiais se alinhando em lados opostos. E a estratégia do Irã é o que se chama de assimétrica. Ela foi pensada para desgastar, para sangrar seus adversários, que são tecnologicamente superiores, usando ondas e mais ondas de drones e mísseis de baixo custo. O Irã passou as últimas 2 décadas desenvolvendo essa estratégia, que tem múltiplas facetas e vai muito além de um campo de batalha tradicional. Ela inclui, por exemplo, capacidades cibernéticas bem robustas. Pois é, toda essa cascata de falhas, uma levando a outra, nos traz a uma pergunta final. E é uma pergunta crítica sobre o sistema em que todos nós passamos a depender. Sem dúvida, a gente construiu um sistema global muito mais sofisticado, tecnologicamente avançado e eficiente do que em qualquer outra época da história. Mas será que essa mesma eficiência, essa mesma interconexão, não acabou criando novas e perigosas vulnerabilidades? Fica a questão no ar.
Será que a gente está realmente preparado para as ondas de choque que podem estar por vir?